gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda estampada na janela pra passar novela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser cidadão, a gente quer viver uma nação. A gente quer manter o nosso amor, a gente quer manter o nosso suor, a gente quer manter o nosso amor, a gente quer muito melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer surfar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. Boa noite, amigos, amigas. Estamos iniciando neste feriado de 1º de maio, mais uma live do Dino, exatamente aqui às 19 horas. Esse dia tão especial, esse dia de celebrarmos aí tantas lutas e conquistas da classe trabalhadora. E nossa live de sexta-feira coincidiu, felizmente, com esse 1º de maio, né? Que ele seja um 1º de maio de muitas lutas, de organização para a classe trabalhadora. E nós queremos, então, iniciar aqui ouvindo o Gonzaguinha, nosso grande Gonzaguinha, né, de tantas canções que nos falam da luta do povo trabalhador, a luta do povo brasileiro. Nós teremos a participação hoje, na nossa live, do Gilmar Ortiz de Souza, nosso companheiro aí, coordenador da Pastoral Operária da Diocese de Santo André, né, que envolve aí as 7 cidades do ABC, e nosso companheiro aí de tanta de fé e caminhada, né, que vai nos falar um pouco aí da trajetória, da caminhada da pastoral. Em instantes estaremos recebendo aqui o Gilmar. Estou mandando aqui o convite para ele, para que ele possa entrar aqui na nossa live e participar aqui da nossa conversa. Quero saudar aqui aos amigos e amigas que já estão participando conosco aí. O Pedro, boa noite. Como é que tá, companheiro? Companheiro Ailton, como é que vai, camarada? Um grande abraço para vocês aí, um grande abraço para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso país, do nosso Brasil, nesse dia de lutas, nesse dia também de muita organização da classe trabalhadora, né? Nesses tempos difíceis que enfrentamos aí, tempos esses de distanciamento social do coronavírus, né? Tempos aí de enfrentamento ao modelo neoliberal, modelo econômico e político que tanto oprime a vida do trabalhador e das trabalhadoras, né? E vamos falar então de tudo isso, dessas lutas, dessa caminhada toda. O Gilmar já está chegando por aqui. Eu vou dividir a tela aqui com o Gilmar. Boa noite, Gilmar. Gilmar, me ouve? Alô, Gilmar? Eu já tenho você aqui na tela, mas acho que o seu microfone ainda não está ligado. Mas estamos aguardando a chegada aqui do Gilmar para iniciar a nossa conversa de hoje. A participação do Gilmar, a participação especial, né, como coordenador da Pastoral Operária, celebrando esse Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora. É o Gilmar que também hoje participou, inclusive, da coordenação e da realização da missa dos trabalhadores na paróquia Nossa Senhora de Boa Viagem, em São Bernardo do Campo.
Esse ano nós celebramos os 40 anos da realização da Missa dos Trabalhadores na chamada Matriz Menor, né, da Diocese de Santo André, a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Alô, Gilmar, boa noite. Oi, boa noite, Marcelo, Gilmar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, você já está dividindo a tela. Já estou ouvindo, sim. Você me ouve bem, hein? Ouço sim. Opa, muito boa noite, Gilmar. Estava iniciando aqui agora a nossa conversa, né, com os nossos amigos que já vêm participando aqui iniciando a nossa conversa de hoje, né? Falando um pouco aí da importância desse 1º de maio, né, nesse momento difícil aí de dificuldades com relação ao distanciamento devido à pandemia do coronavírus. Também nesse momento aí de tantos enfrentamentos e lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, para enfrentamento desse modelo econômico e político que oprime a classe trabalhadora, né? Mas falando que é necessário também nesse 1º de maio nós também celebrarmos aí a nossa trajetória de lutas e de conquistas. E, portanto, a sua participação aqui hoje, né, como eu já vinha dizendo quando inicia a participação aqui do nosso companheiro Gilmar Ortiz de Souza, coordenador da Pastoral Operária Diocesana de Santo André, que hoje participou, né, e também contribuiu na organização aí da Missa dos Trabalhadores, que celebra 40 anos, né, de realização da Missa dos Trabalhadores na paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem, em São Bernardo do Campo. Tem uma história de caminhadas, uma história de lutas, né? E apresentando rapidamente aqui o Gilmar. O Gilmar é coordenador diocesano da Pastoral Operária, né? Nosso companheiro aí, ele é engenheiro de segurança do trabalho, mestre também em saúde e do trabalho e ambiente, né? Professor aí de pós-graduação nessa área, ou seja, conhece bastante dessa história de caminhada em frente à luta dos trabalhadores, né? E importante também, alguém ligado à saúde do trabalho nesse momento que a saúde pública do trabalhador é algo tão importante e que nós precisamos também, de alguma forma, lutar para que seja valorizada. Gilmar, muito boa noite. Então, eu gostaria que você desse aí uma saudação inicial aos nossos amigos que estão já nos acompanhando, né? E comentasse um pouco também dessa trajetória da PO, da Pastoral Operária, né? Dessa trajetória de lutas e também da Missa dos Trabalhadores nesses 40 anos. Muito boa noite, Gilmar. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas que nos estão nos acompanhando. E, realmente, é uma data muito simbólica, 40 anos nessa missa, né? Essa missa, a primeira missa que aconteceu há 40 anos atrás, é uma história muito bonita, né? Ela tinha um grupo de PO lá na matriz, que hoje é Basílica Menor, né? E aí o pessoal fez a missa, e aí depois as pessoas começaram a chegar lá aos poucos na missa, e depois disso daí eles foram uma caminhada lá depois da missa até o estádio da Vila Euclides. 150 mil pessoas, né? Não é pouca coisa, não, né? Então, e a Pastoral Operária é assim, eu estou há uns 20 anos na Pastoral Operária, mais ou menos, né? Eu vim a maioria do pessoal que entra na Pastoral Operária vem aí do pessoal do sindicato, né? Pessoal já militante, né? Eu fiz um caminho um pouco diferente. Eu vim da igreja. Eu era do Encontro de Casais com Cristo, né? Encontro de Casais com Cristo, que é um serviço da Igreja Católica, e no Encontro de Casais com Cristo tem 3 etapas, né? E até na terceira etapa, justamente, eles direcionam as pessoas para as pastorais. E lá numa palestra, foi alguém da Pastoral Operária, nem lembro mais quem que era, e falou da Pastoral Operária, e eu olhei assim, poxa, essa é a minha pastoral, né? Porque eu já trabalhava na área de segurança do trabalho, então realmente me apaixonei à primeira vista pela Pastoral Operária. Se você vê a história da Pastoral Operária, ela é muito bonita, né? Muito bonita. Aliás, a história de luta, né? Quando a gente começa a falar em luta pela classe trabalhadora, é muito bonito. E você começa a ver a história, que eu estava vendo essa história mesmo da pastoral, como ela foi criada, né, na década de 70, em plena ditadura militar, quando os sindicatos não podiam fazer grande coisa, né? Nem se reunir, nem fazer assembleia podiam na época, né?
E foi justamente a partir da igreja, né, que encontraram espaço para fazer muita coisa. Inclusive, a Pastoral Operária, nessa época, administrou o fundo de greve, né, na greve de 80, que teve 41. A Pastoral Operária fala em 41 dias. Se você procurar na mídia, eles falam em 42 dias de greve. Não importa, mas o fato é que muitos fizeram, e a igreja que. Porque na época era difícil as pessoas fazerem greve, né? Porque não tinham como se manter, né? Então é uma história bonita, né? Importante, né? E teve várias lutas, né, no caminho, várias passagens importantes, né? E deixa eu fechar aqui que alguém está ligando aqui, deixa eu desligar aqui. Maravilha, aí, Lula, Lula. Eu me entreguei aqui. Muito bom. Eu me entreguei aqui no meu celular, eu me entreguei agora. Olhei lá, Lula, muito bom. Mas que. Então, como eu estava falando, e tem muita luta. E como eu, da área de segurança do trabalho, então eu me identifiquei bastante. Até hoje a gente faz muito trabalho na pastoral operária, né? Inclusive a gente tem uma campanha aí, acidente de trabalho não é culpa da vítima, né, que a gente faz aí junto com a pastoral operária estadual. A luta continua, né? E é bom a gente falar também que essa luta se intensificou, inclusive, a partir agora de 2016, né, quando a gente teve o golpe, né, na Dilma, e que aí começamos a perder direitos, né, e essa introdução foi importante, porque é sempre bom a gente falar, né, que nesses últimos anos, depois do Temer, né, a gente passamos aí, porque a gente fala a gente não chama de reforma trabalhista, a gente chama de demolição trabalhista, né? Reforma é quando você mexe um pouquinho na casa, né? Agora, quando você demole, né? No caso, foi uma demolição, né? Começou com a terceirização geral, né? Depois veio a retirada de direitos, aquela demolição da lei trabalhista, e continuou, né? E continua, né? Os ataques aos direitos da classe trabalhadora continuam, e a nossa luta continua, né? E vai continuar para sempre. E o 1º de maio, ele é muito simbólico, porque a gente. É uma pena, eu adoro. A primeira vez que eu fui numa missa do 1º de maio, na Matriz, né, eu fiquei muito impressionado. Na entrada, assim, tinha me lembro como se fosse hoje, ficou bem marcado mesmo. Uma pessoa carregando lá com um carrinho mesmo, papelão, né? Entrando dentro da igreja com aquele carrinho com papelão, para a gente mostrar a situação. E hoje, a gente até participou da primeira reunião lá, a gente iria tratar com o pessoal dos aplicativos. Hoje a gente vê aí o pessoal dos aplicativos, né? Pessoal de bicicleta, longas jornadas, a gente vê que é incrível. A gente, em vez de a gente estar melhorando, né, nas condições de trabalho, a gente está regredindo, né? Então a luta não para, ela continua e ela vai continuar e a gente vai estar aqui, né? Eu não sei quem que disse aí que é importante a gente conhecer de onde a gente veio, aonde a gente quer chegar e o que a gente faz no meio do caminho, né? O que a gente está fazendo. E nós estamos lutando, né? Apesar das dificuldades, a gente tem pouca gente na pastoral operária, poucas pessoas que. O Frei Beto diz, ele fala com muita. Aliás, né, eu tenho 2 discípulos, né? Um Jesus Cristo, né, lógico, em primeiro lugar, e o Frei Beto em segundo, né? Porque nós trabalhamos sempre, a gente sempre usa os exemplos do Frei Beto. E ele diz, né, que na pastoral operária tem os efetivos e os afetivos, né? Então a gente tem muitos afetivos, mas efetivos mesmo, infelizmente, a gente tem poucos, né? Mas estamos aí porque é difícil, né? Você vê que na época que foi criada a pastoral operária, então os sindicatos eles não tinham assim a liberdade que depois viriam a ter. Então muitos que estavam na pastoral operária migraram para
para os sindicatos, né? Hoje são muitos políticos, inclusive, né? Foram formados lá na pastoral operária, que são os afetivos, né? Mas a história da pastoral operária é linda, a história da classe trabalhadora é bonita, né? Se você vê desde como que começou, a gente tem muita literatura, inclusive, da pastoral operária, mostrando como é que foi a história da classe trabalhadora desde o descobrimento, né? E para a gente poder entender como é que a gente chegou, né, nessa luta eterna, né, do capital contra o trabalho, contra o trabalho. A gente é uma luta mesmo, porque o capitalismo, né, que visa sempre o lucro, né, acima de tudo, não tem limites, né? Então, para maximizar os lucros, né, quem acaba pagando o pato é a classe trabalhadora. E é a classe Verdade. trabalhadora que faz tudo, né? Verdade. E aí, você citando essa questão da história, né? Você fala bem dessa história da pastoral operária e da história da luta dos trabalhadores, né? Na qual a pastoral operária evidente tem um capítulo importantíssimo, né? Eu acho que até maior do que muitas vezes a gente até pode fazer ideia, né? Eu acho que a pastoral operária, assim como outras pastorais sociais, mas a pastoral operária em especial nessa questão da luta dos trabalhadores, né, ela concretamente, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, e também simbolicamente eu acho que ela é muito forte, né? Eu acho que existem muitas ações que são hoje, que foram incorporadas, né, pela nossa caminhada de lutas aqui, e que provém da pastoral operária, muita coisa que acontece, né? Eu vou citar um exemplo aqui, Gilmar, que eu acho muito interessante a gente falar, até gostaria que você também comentasse um pouco, né? Por exemplo, a pastoral operária tem um trabalho, por exemplo, aqui em Santo André, lá na Matriz do Carmo, toda primeira segunda-feira de cada mês, que é o Café Solidário, né? E que é uma prática que me parece vem como gesto concreto da campanha da Fraternidade de 99, que tinha como tema Sem Trabalho Por Quê? E religiosamente toda a primeira segunda-feira de cada mês é realizado esse café solidário, né? E é importante ver como as pessoas parece uma coisa pequena, parece uma coisa que não tem muita que não transforma, né, grandes, mas muito pelo contrário, acho que essa atitude solidária, né, essa atitude de fortalecer a dignidade daquelas pessoas que hoje se encontram desesperançadas por causa do desemprego, por causa da falta de trabalho, o trabalho precarizado, né? Eu acho que a pastoral operária tem essa força, né, até simbólica, né? E até queria comentar com você se nesse momento agora de pandemia, aí, de isolamento, distanciamento social, imagino que não está sendo realizado o café solidário, mas queria que você comentasse um pouco dessa atitude e de outras atitudes da pastoral operária que são realizadas também no sentido de fortalecer a solidariedade e a dignidade dos trabalhadores. Esse café realmente é um marco, é muito antigo, não sei nem te dizer quando começou, nós temos, na verdade, dois, né? A primeira segunda-feira é na Praça do Carmo, lá em Santo André, e na segunda segunda-feira do mês é na Praça da Matriz, em São Bernardo, né? Então, a gente já há alguns anos, inclusive. Mas, infelizmente, com a pandemia, a gente... todos os trabalhos, inclusive nós temos um programa de rádio também no Jardim Represa, né? Todos os programas, todas as nossas atividades a gente teve que parar, porque a gente, inclusive, fala muito a importância das pessoas ficarem em casa, de fazerem o isolamento, né? E a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Então, o momento agora é realmente se precaver, né? A gente tem que realmente ficar em casa. Quem pode, né? Porque a gente não pode esquecer que tem muita gente, né, que não pode, né? Tem muita gente que tem dificuldade para cumprir esse isolamento social, né? Verdade. E principalmente pessoal mais humilde, né, que mora nas comunidades, com muita gente dentro, quer dizer, complicado para eles. Agora, a gente vê que muita gente que pode fazer e não faz porque não acredita, né, no problema, não acredita que a doença não é uma
é uma coisa assim que é incrível. A gente vê que voltou, né? Inclusive o pessoal está monitorando isso, voltou a diminuir o isolamento social, né? E a gente Infelizmente, é verdade. e aí o pessoal fala de quando vai ser o pico para depois começar a descendência, né? Nós estamos ainda numa ascendência, né? E quanto mais as pessoas não respeitarem esse isolamento, esse pico demora mais para chegar, né? Vai contaminar mais pessoas, vai entrar em colapso aí o serviço médico, e por isso que é importante todos ficarem em casa, né, fazer as precauções, usar máscara, fazer higienização. Nesse ponto, inclusive, a grande mídia está trabalhando muito bem, viu? Porque eles estão fazendo, a todo momento, estão falando dos cuidados, levando especialistas para falar sobre o assunto. Então, a grande mídia que a gente, às vezes, a gente acha que tem uma certa tendência, e tem mesmo, né? Mas nesse ponto particular, na questão aí do coronavírus, realmente o pessoal está trabalhando muito bem. Então, falando a todo momento, quer dizer, o mundo todo está fazendo isso, né? Então, não tem motivo para não acreditar, né? E a gente vê os exemplos aí de quem fez o isolamento, né, que teve muito menos mortes, e de quem não demorou para fazer, que teve muito mais mortes, e o Brasil parece que está indo nesse caminho. A gente vê aí pessoal comentando, e a gente vê que o Brasil está com os índices piores, e a gente ainda não tem os indicadores reais. É importante que se diga isso, né? Nós, da Pastoral Operária, a gente sempre está falando da subnotificação dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, para você ter uma ideia, a Fundacentro fez um trabalho, uma pesquisa junto ao IBGE, e chegou ao número de que a quantidade de acidentes e de doenças no trabalho ela pode ser até 7 vezes mais do que o que é comunicado. Né? Então, existe, então, uma subnotificação muito grande dos acidentes de trabalho. Mesma coisa está acontecendo com o coronavírus. Né? Então, está morrendo muita gente, aí, como não estão fazendo os testes, não está sendo reconhecido que a causa é o coronavírus, mas o número de contaminados e o número de pessoas mortas é muito maior. Né? Quando a gente fala que alguns estudos estão falando de 8 a 9 vezes o número que está sendo divulgado, e que já é muito grande, aí é mais assustador ainda. Só que se você vê, por exemplo, alguns exemplos em Manaus, por exemplo, que está um colapso lá, a gente vê que e o número de lá não reflete o que está acontecendo, o que é um exemplo claro da subnotificação, a gente percebe que esse número é muito maior. Então, e aí tem gente que fala que estão inventando. Não, né? Não é brincadeira, não. A gente vê tanta fake news, né? Eu estava brincando outro dia, o que teve de borracheiro que morreu aí com explodindo pneu, né? E o pessoal falando que era coronavírus, né? Nas fake news. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. É uma coisa muito séria, né? Tem que ser levado muito a sério, né? E a gente tem que ficar em casa mesmo. Eu posso ficar em casa, graças a Deus, a gente pode ficar em casa. Eu já sou aposentado, né? E não, eu dou aula também, mas nesse período de coronavírus nem vou pensar mais em dar aula, porque até que venha uma vacina, até que essa vacina seja distribuída, olha, eu ouso dizer que essa situação vai perdurar por um bom tempo, infelizmente, viu, Marcelo? Infelizmente, né, eu acho que essa onda conservadora, né, que atinge o Brasil, essa horda bolsonarista, né, infelizmente, com esse negacionismo, né, aliado aí a tantos absurdos que a gente vem notando, né, em tudo, infelizmente, essa pandemia global, né, ela veio atingir nosso país no momento de total desgoverno, né, de falta aí de condições de a gente tomar aí atitudes que seriam importantes para que a gente pudesse salvaguardar aí as pessoas, a saúde das pessoas, né. Nós temos aqui várias perguntas, Gilmar, inclusive gente saudando aqui, que está perguntando aqui, entrando aqui o Ailton, a Ana Benevides, o Eric,
Caroline Mendonça, nossa companheira de São Bernardo, aí te saudando aí, grande Gilmar, que saudades, está aí, ó. Legal. O Davi Trombelli também já tem uma pergunta para a gente colocar aqui. O Ailton, eu vou colocar uma pergunta do Ailton aqui na tela. O companheiro Ailton nos pergunta o seguinte, né? Você dizia, por exemplo, você falou rapidamente da questão quando você falava da missa, você até lembrava que uma das ideias desse ano era fazer no ofertório, na missa, a entrada de alguém, né, de um trabalhador, né, de aplicativo, um trabalhador precarizado, né, para simbolizar essa dificuldade, essa luta dos trabalhadores hoje. E o Ailton pergunta justamente isso, Gilmar, para nós. Como é que você vê esse desafio de organizar a enorme massa de jovens trabalhadores precarizados, né, que estão atomizados aí, né, que estão, eles não estão aí organizados como classe, né, em sindicatos, e esse pessoal do iFood, dos call centers, dos aplicativos. Então o Ailton nos pergunta como é que você vê essa dificuldade hoje, Gilmar, com relação aos jovens, principalmente, né, frente a essa precarização e o desemprego. Muito legal a pergunta do Ailton, né? Eu até vou fazer uma propaganda aqui. Eu faço parte de um grupo de estudos da USP, né? Instituto de Estudos Avançados da USP, com o Dr. René Mendes, inclusive, e a gente está justamente estudando, né? E, inclusive, tem pessoas que fizeram tese de doutorado sobre esse assunto aí. Estamos justamente fazendo um grupo para, a partir dessas necessidades desse pessoal, ver o que nós podemos auxiliar, né? Então, estamos trabalhando nisso. É um desafio muito grande, tá? A gente está, primeiro, estamos numa parte assim de a gente está juntando forças, né, com outras entidades, DIESE, DIESAT, CUT, enfim, pessoal que atua na área, o CERES, pessoal que atua na área da segurança e saúde do trabalhador, e também para entender o que a gente tem hoje, né, e o que a gente precisa fazer para poder melhorar. Mas é difícil, porque o capitalismo, né, ele entra muito forte, né, muitas pessoas, pessoal, principalmente de Uber, né, eles acham que eles são empreendedores, né? E quando você analisa o trabalho deles, e Uber, olha, vou dizer, ainda é uma situação melhor, dos precarizados ainda é um dos melhores, né? Porque a gente tem pessoal de bicicleta que, né, é um absurdo, né? Pessoal de moto, enfim. E eles acham que eles são empreendedores, né? Foi vendida essa ideia do empreendedorismo para isso daí, né? E a gente fala que isso daí é um trabalho precarizado. Isso já é antigo. Se você analisar aquelas vendedoras da Avon, da Natura, eram praticamente trabalhadoras que trabalham escravo, porque elas entram nisso daí basicamente para tirar de graça os produtos que elas mesmas consomem, e quando vão ver, elas estão trabalhando de graça para essas empresas, né? E os aplicativos é isso. O cara do Uber, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe, assim, porque ele é escolhido, né? Do que o cara paga, do que vem para ele não sabe, né, o quanto que no final acaba sobrando para ele, né? E assume todos os riscos, né? O acidente, o carro, o seguro, tudo o risco é do trabalhador, né? E se ele se acidentar, se ele ficar doente, ele não tem nenhuma forma com que ele possa se proteger. O pessoal fala, mas entra no MEI, né? Entra mas a gente sabe que isso é roubada, porque, na verdade, as mulheres, por exemplo, trabalham na Avon, elas não tiram nem para o básico, imagina pagar ainda o MEI. Então, é um desafio grande, né? Mas a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está junto com esses trabalhadores, né? A gente tem contato com o Sindimoto, estamos vendo o que a gente pode fazer, mas não é uma coisa muito fácil de fazer, não. O que a gente está fazendo de prático mesmo, né, quando o pessoal vem... O pessoal muitas vezes também confunde a pastoral operária, muita gente vem pedir emprego, né? Achar que a gente... emprego não é uma coisa da nossa praia. O que a gente faz, quando o pessoal procura a gente, né, é orientar, né, ou formar grupos
para a economia solidária, tá? Essa é a gente acha que é uma saída, é melhor a pessoa, um trabalho digno, mas um trabalho, uma economia solidária, ou seja, juntar pessoas, né? Por exemplo, uma alternativa para o Uber seria, por exemplo, fazer uma cooperativa de pessoas que têm carro, né? E em vez de se dividir, em vez desse dinheiro ir para Uber, né, ser dividido entre os próprios trabalhadores, tá? E tirar uma cooperativa, por exemplo, tiraria uma parte para poder fazer desenvolvimento, outra parte para cuidar da saúde. Então, a gente sabe que tem alternativas, né? E isso depende muito da gente conversar com os trabalhadores, né? Não é que a gente vai ensinar eles a trabalhar, mas na verdade o que a gente vai ajudar eles mesmos a saírem, né? A propor, fazerem propostas para poderem sair, né? O método Paulo Freire, né? Basicamente, né? Eles é que sabem o que fazem, eles é que têm. O que a gente entra mais ou menos é como um facilitador para a gente poder levar essa mensagem, e sempre nas nossas reuniões, sempre nós estamos sempre usando os parâmetros da Bíblia. Né? Por exemplo, o tema do 1º de maio é Jeremias, né? A questão do opressor. Né? Então, a gente faz essa ideia. Então, a gente sempre faz o trabalho, né, de base aí com esses trabalhadores, mas sempre levando também a palavra de Deus, tá? Ou seja, a gente acredita que esses trabalhos solidários, né, com a palavra de Deus, né, a gente lê a Bíblia, traz a Bíblia para os dias de hoje, faz uma reflexão, todas as nossas reuniões são assim, né, para a gente poder, então, aí partir para a prática mesmo. Né? Então, ou seja, a gente não fica só no alto, né? A gente vem para o chão, né, e vamos lá ver o que a gente pode fazer. Então, a gente tem, né, principalmente a Toninha, né, que você conhece bem, ela tem um trabalho com muitas mulheres, né, poucos homens, viu? Poucas pessoas que nos procuram. E, inclusive, Marcelo, vou deixar aí um e-mail, né, que é da própria Pastoral Operária da Diocese. Então, o e-mail nosso, lá, se alguém quiser entrar em contato com a gente, quiser fazer um grupo, quiser nossa ajuda, tá? O e-mail nosso é pastoraloperária, né, @diocese SA, né, Diocese de Santo André, .org.br, tá? Então, se quiser procurar, né, nós temos um e-mail lá na Diocese, aí a gente entra lá e a gente procura ver o que a gente pode fazer, trazer esses trabalhadores para a gente dar uma força. Aí a gente entra com outras questões, por exemplo, a segurança do trabalho. Né? As pessoas não, muitas vezes, principalmente essas pessoas que começam um negócio, eles não colocam os riscos do trabalho, não só os riscos financeiros, mas os riscos de se acidentar. Né? Então, e todo trabalho tem risco. Né? A gente já parte desse princípio, todo trabalho tem risco. Uns têm os riscos de acidentes maiores, outros têm de doenças, mas todo trabalho tem risco. Então, a gente já começa com uma base. Então, é importante identificar esses riscos, né, para que as pessoas não possam ficar doentes. Né, porque imagina, essa pessoa, por exemplo, que trabalha com uma bicicleta, né, pedala o dia inteiro, ele não vai aguentar muito tempo isso daí. E a hora que ele parar por causa do trabalho duro, ele vai. Então, a gente procura levar essa questão do trabalho digno, né? E a gente vê tanto trabalho precarizado, né? Se é para a gente trabalhar sem direitos, né? Que é trabalho intermitente, é melhor hoje em dia você fazer o trabalho solidário, o trabalho, mesmo que seja solo, seja para você mesmo, né? Do que trabalhar para os outros de uma forma precária. Então a gente tem um trabalho, a gente quer, inclusive, divulgar isso na diocese, usar até as próprias paróquias para poder depois estar divulgando esses produtos que, de repente, as pessoas possam começar a fazer. Então, a gente está auxiliando nessa linha, tá? Porque tem alternativas. Né? Não são simples, tá? Mas tem alternativa e
e a gente acredita muito que com a ajuda de Deus e com o pé na tábua, vamos chegar. Não, você tem razão. Acho que essa questão que você coloca, né, principalmente os jovens hoje, né, a dificuldade que a gente vê com relação a. É duro ver, por exemplo, um jovem, né, de bicicleta, né, carregando aquele fardo nas costas, né, essa opressão com relação aos trabalhadores hoje, ela é absurda, né? Acho que ela é muito claro essa opressão hoje. Você citou bem a questão, por exemplo, das mulheres que já trabalhavam com Avon, com Natura, né? Que já não é uma coisa nova, essa questão da precarização no Brasil. Acho que foi importante você citar isso. Porque não é o capitalismo, ele vai se reinventando, né, a cada período histórico, né? Muitas vezes ele traz de volta velhas práticas com novas configurações, com roupagens, né? Como você mesmo diz, por exemplo, com essa ideia agora de empreendedorismo, de que a pessoa ela não tem patrão, ela está trabalhando por si, ela se acha um microempresário, enfim, há toda uma ideologia, né, que é transmitida, né, pelos meios de comunicação, pelo capital, agora nessa vertente neoliberal, que manipula os trabalhadores e as trabalhadoras nesse sentido. E isso dificulta sobremaneira aí a questão de você trabalhar a organização dos trabalhadores, né? Mesmo nesses trabalhos, essas alternativas que você cita, que são tão importantes, né, na questão da economia solidária, na questão aí de você buscar outras formas de solidariedade no trabalho, né? Eu fui assessor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo durante um período, né, quando morei em São Paulo, né, onde nasci e me criei, né, e trabalhava justamente com a questão da economia solidária, né. A Caritas é uma das pioneiras no trabalho com a economia solidária no Brasil, né, tanto a Caritas como na época também o professor Paul Singer, outras entidades, organizações da sociedade civil, né, e a economia solidária também é algo que poderia ser aplicada no sentido de fazer com que essa alternativa ela fosse viável aos trabalhadores. E mesmo isso é difícil no Brasil. A lei de cooperativa no Brasil é uma lei muito restritiva, ela não permite que os trabalhadores se organizem em cooperativas, ou seja, ela restringe, ela dificulta essa organização dos trabalhadores, né? Já é pensado para isso, para que seja uma coisa tão difícil, né? Tão complicada, que os trabalhadores não veem nessa alternativa uma viabilidade para geração de renda, de trabalho e renda. Nós temos algumas outras perguntas aqui, Gilmar. O pessoal tem perguntado aqui, por exemplo, falando um pouco da questão, Gilmar, da estrutura da pastoral, tá? da nossa caminhada de fé e de lutas, aí, caminhada pé no chão. O Davi diz o seguinte, que a pastoral, assim como tantas pastorais sociais hoje, elas estão num momento delicado devido ao não apoio do clero, né? De algumas lideranças, e como reavivar a PO, como reavivar a pastoral operária e como somar com a juventude na luta dos trabalhadores. A pergunta que o Davi nos coloca é que nesse momento histórico em particular, houve momentos históricos em que havia uma participação maior, né, da estrutura da igreja nas pastorais sociais, nas comunidades eclesiais de base. Nós vivemos um momento muito delicado, né, e nesse momento o Papa Francisco vem assim, reanimando essa caminhada de fé e vida, né, essa caminhada pé no chão, né, das comunidades, das pastorais. Está aí a Economia de Francisco, que o Papa Francisco nos coloca, né, ele nos chama à reflexão. Mas a pergunta do Davi, ela se insere nessa questão. Por exemplo, hoje, enquanto pastoral social, enquanto estrutura de igreja, como é que nós podemos reavivar, como é que nós podemos difundir o trabalho da PO? Como que você vê um pouco essa questão, Gilmar? Lá no início, né, se você pensar lá no início, a pastoral operária na diocese ela começou em Santo André, lá no Parque São Rafael, Jardim Zaira, com os grupos justamente da JOC, né, Juventude Operária, e da ACO, Ação Cristã Operária. Então, foram os primeiros da pastoral operária, né? Então, a juventude estava bem presente, inclusive migraram da JOC para a pastoral operária na época. E realmente o Davi tem razão, realmente é complicado, a gente tem feito várias tentativas de trazer o pessoal, mas a gente vai dar palestras nas pastorais,
nas paróquias, então o pessoal acha que a gente vem falar de política, né? O pessoal já... Também, né? Também vem falar de... também, mas aí que está, o pessoal acha que a gente vem falar com política partidária, a gente não quer falar de política. Lógico que nós somos de esquerda, né? O 1º de Maio, ele nasceu, né, lá em 86, na verdade, na Segunda Internacional, né, que foi aquelas reuniões comunistas, né, da época lá, 1800, no final do século XVIII ainda. Mas o fato é difícil, mas o que a gente está fazendo agora de novo nisso daí, né? O padre Ryan, inclusive, da Diocese, criou um vicariato com as pastorais sociais para poder juntar, né, as diversas pastorais para a gente poder estar trabalhando em conjunto com outras pastorais. Tá? Isso não é só na Diocese de Santo André, então tem um vicariato nas outras dioceses também. Né? É um trabalho ainda inicial, né? A gente fez poucas reuniões, estamos começando a mexer com isso daí, mas a ideia é estar juntando justamente com outras pastorais, inclusive a juventude, porque o pessoal acha que a juventude não está nem aí, mas é um engano, tá? Muitos jovens fazem parte de grupos, né? A gente vê uma juventude muito atuante, né? Que está assim, vamos dizer, ela está segmentada em vários grupos, né? Vários grupos, né? O que a gente, inclusive com esse grupo nosso lá da USP, o que a gente pretende é estar juntando esses grupos, né? Conversando com esses grupos, né? Para a gente poder unir forças, né? Porque aí você vê os jovens da comunista, MBL, né? Movimento das favelas, são grupos de jovens que têm inclusive agora nesse momento aí o pessoal aí do movimento das favelas está fazendo um trabalho muito bonito de arrecadação de alimentos, distribuição de alimentos. Então a juventude está atuando, mas são segmentados, né? Então a ideia desse vicariato aí, né, e também desse nosso grupo lá da USP é da gente está se unindo para poder fazer um trabalho conjunto, porque a pastoral operária sozinha, a JOC sozinha, não vamos chegar num lugar, não vamos muito longe, né? Porque está cada vez mais difícil, porque você vê, a pastoral operária antigamente tinha grupos de base, né? E junto com com o pessoal de associação de moradores, né? Junto com as SEBs. Então, a gente tinha trabalhos de base, onde as pessoas discutiam os problemas da classe trabalhadora nas casas, né, nos locais, assim, não tinham, eram itinerantes, vamos dizer assim. Porque se hoje a gente chama, por exemplo, uma reunião lá na Cúria, né, é complicado para as pessoas saírem lá do Jardim Zaira, lá onde começou, e ir lá para a Diocese, né, para participar das reuniões, dos horários. Então, é complicado, né? Então, a gente está tentando fazer, estamos botando uma fé que esse trabalho aí do vicariato, né, vai render frutos, né? Mas nós estamos sempre disponíveis para poder estar conversando. Nós temos nossas reuniões. A gente fazia 2 reuniões lá na Cúria todos os meses, né? Cada 2 semanas. Mas a participação é tão pequena que a gente acabou estamos com uma reunião só, tá? Que é na segunda terça-feira do mês, né? Então a gente às 2 horas da tarde lá. A gente até queria colocar um horário à noite e tal, mas as pessoas que estão participando preferem esse horário. Então, agora, se de repente, por esse e-mail, a gente começar a perceber que as pessoas preferem um outro horário ou querem alguma outra situação, a gente muda. Então, nós estamos dispostos a fazer o que der. O que a gente precisa é que as pessoas nos procurem, né? E para a gente poder estar conversando, né? Vendo as dificuldades, porque as dificuldades, né? A gente fala, a gente não pode resolver o problema do desempregado. O desempregado, a gente não tem a visão. As pessoas que têm a dificuldade é que tem que falar da dificuldade, né? Nós não temos a ousadia de a gente querer resolver os problemas das pessoas
saber os problemas das pessoas. Quem sabe dos problemas são as pessoas que sentem na pele os problemas, né? Então, é a partir dessa ideia das pessoas estarem aí falando com a gente, identificando quais. Por exemplo, a pessoa tem lá, ela quer fazer um negócio, mas ela não tem dinheiro, ela não tem ideia. O que a gente pode fazer? De repente, está juntando outras pessoas que estão no mesmo ramo, né? E está juntando essas pessoas para poderem. Uma pessoa só. Aquela questão da união, de novo, né? As pessoas sozinhas não podem fazer grande coisa, mas as pessoas unidas, né, podem ser muito fortes. O trabalho que a Toninha fez, por exemplo, com as mulheres que trabalham com artesanato, deu muitos frutos, muitos frutos. Existem várias mulheres hoje que elas é que já fazem as reuniões, elas que cuidam de todos a pauta, traz novas pessoas. Então a gente está lá no início, a Toninha ela fica muito animada quando ela fala, porque ela que cuida mais dessa parte, né? Quando ela começou, as pessoas vinham com humildes, né, com receio. Hoje, né, elas atuam, trabalham, vão nas fábricas vender os produtos. Quando a gente tem uma reunião, quando tem um congresso, a gente chama elas, levam seus produtos lá, a gente procura abrir as portas, né, fala com as fábricas para poder elas estar vendendo. A gente tem a ideia da gente fazer uma vez por mês na matriz também as feiras, né, para elas poderem vender os produtos. Então a gente procura ajudar no que a gente pode, né? Mas as pessoas têm que nos procurar também, né? Porque a gente não consegue fazer alguma coisa se a gente não sabe do problema. A gente tem que, a partir das pessoas, as pessoas que têm que nos procurar e falar os seus problemas para a gente poder estar ajudando, né? Nós não temos a ousadia de entender os problemas das pessoas, é elas que sabem os problemas. Né? Cada um sabe onde o calo aperta, que nem diz o ditado antigo, né? É verdade, a gente tem aí, até coloquei novamente o e-mail da Pastoral Operária na tela, né, para que as pessoas Legal. procurem, né, acho que a Pastoral Operária ela tem um trabalho importante, né, junto às paróquias, às comunidades, né, como você citou, por exemplo, a Pastoral Operária também não pode fazer tudo, né, ela é um sinal, acho que da vida da igreja no meio dos trabalhadores, no meio das trabalhadoras, né, ela é uma presença importante, ela tem uma capacidade de fazer com que essas pessoas encontrem aí onde se apegar, onde se encontrar, onde trocar a sua experiência de vida, né, as suas necessidades. Acho que ela é mais um espaço também de fé e vida, onde as pessoas podem também se encontrar e caminhar juntas, né? Temos algumas outras perguntas aqui também. No caso, o Pedro lhe perguntou do Papa Francisco, e eu já emendo também uma outra questão que o Pedro coloca aqui. Ele pergunta se no ABC há muitos conflitos internos na igreja, né? Por exemplo, é sabido que existe uma pluralidade na igreja de ações, de pensamentos, de caminhadas, né? E isso não só aqui no ABC, evidentemente, em todo o mundo, né? O Papa Francisco mesmo tem enfrentado algumas dificuldades nesse sentido, tem tentado mostrar um caminho, indicar rumos, né, que a igreja pode tomar. Mas em termos de igreja no ABC, Gilmar, como é que a gente está caminhando nessa pluralidade? O ABC é uma diocese importante, é uma diocese muito grande, né? Nós temos aí vários movimentos de igreja, várias pastorais, caminhadas diferentes, né? Como é que é essa caminhada hoje? Se a gente encontra, você citou um pouco já a questão da criação do vicariato da caridade, né? O Padre Ryan que está à frente, e eu acredito que isso já é fruto, inclusive, da proposta do Sínodo Diocesano, né, que foi realizado recentemente, como uma das formas também de se reestruturar a caminhada da igreja aqui na Diocese de Santo André, aqui no ABC. Mas o Pedro também nos coloca se há muitos conflitos, né, se há diálogo, se não há, como é que é feito, como é que se dá isso hoje, né, entre as paróquias, as comunidades, enfim. O Pedro, todos que participam de alguma comunidade, de alguma paróquia, não dá para negar, né, o que o Pedro está falando. Obviamente que tem conflito, e os conflitos, né, nas paróquias, vamos começar das paróquias, nem vou falar da igreja em geral, né, mas em todas as paróquias tem esse conflito, porque falta muita conscientização da classe trabalhadora se entender como classe. Começa por aí, tá? As pessoas, você vê agora, por exemplo, o exemplo do coronavírus é um exemplo bem claro, né? Para
os trabalhos, quem sofre são os empresários que querem que volte a trabalhar, né? Porque eles não conseguem fazer o trabalho sem os trabalhadores, né? O trabalhador, só que eles, por exemplo, eles querem fazer passeata de carro fechado, né? Eles querem que os outros voltem a trabalhar, né? Mas eles não vão sair do isolamento social, né? Eles querem que os outros, né? Inclusive tem uns casos aí de forçação de barra para os trabalhadores, até umas mulheres se ajoelhando para voltar a trabalhar, nitidamente forçadas a fazer isso. Então a gente vê que e o empresário, o trabalhador sem o empresário ele dá um jeito. Ele entra num grupo de economia solidária, ele faz um bico aqui, ele faz um bico ali, ele se vira. O empresário sem o trabalhador, não, né? Então, o trabalhador essa consciência, né? Se as pessoas tivessem essa consciência que ele é importante, né? Já seria uma grande coisa. Essa pergunta do Pedro, eu tenho conflitos. Por exemplo, eu falei que eu vim do encontro de casais, né, com Cristo. E 20 anos atrás, lá, na verdade, eu continuei um bom tempo, até na minha paróquia parar o encontro de casais, e eu tenho muito contato, eu trabalho na minha paróquia lá, nas festas da pizza, quermesse e tal, e a gente vê que eu entrei na pastoral operária, então, obviamente, que a minha conscientização como classe, como trabalhador, para defender a luta do trabalhador, ela foi crescendo nesses 20 anos. Imagina, 20 anos, né? Eu tenho as mesmas pessoas de 20 anos atrás no encontro de casais. A gente tem conflito com essas pessoas, porque eles pararam lá, ficaram lá no tempo, então. E hoje os conflitos são basicamente por causa disso, porque a gente enxerga, né? A gente enxerga uma realidade que muitas vezes as outras pessoas não enxergam, né? Não é novidade para ninguém que não foram só os evangélicos que votaram no Bolsonaro, né? Muitos católicos votaram no Bolsonaro. Não vou aqui dizer se foi a maioria, não sei, mas muitos católicos votaram no Bolsonaro. Quer dizer, uma pessoa que é cristã, né, votar numa proposta de morte não tem nenhum sentido, né? Não vou nem falar do pessoal das neopentecostais, dos evangélicos. Vou falar da católica mesmo, tá? A pessoa que é um seguidor de Cristo, e vota numa pessoa que defende a tortura, defende a morte, né? É uma coisa assim que você não dá para entender, não dá para entender, né? E voltando a citar o Frei Beto, toda hora não tem como não lembrar dele, né? E uma vez uma entrevista com o doutor que faz a pastoral carcerária, que fez uma entrevista e perguntou dessa militância, se não tinha conflito entre essa militância e o fato de ser cristão. Ele falou assim, pô, mas Jesus, né, não morreu de hepatite lá na cama, nem atropelado por camelo. Ele foi julgado, preso, condenado por dois poderes políticos da época, né? Então a política, né? A política pública, a política está dentro de nós. Se você não luta pelas injustiças, que cristão é você, né? Que diabo de cristão é você que vê essas injustiças e fica quieto, né? Então, né, nesse sentido é que estão os conflitos, né? Então, esses são os conflitos que a gente encontra nas comunidades, nas paróquias, eu encontro na minha, provavelmente o Pedro encontra na dele, e a hora que eu falo de igreja, né, a gente, verdade. Obviamente, os conflitos estão aí, né? É verdade, é verdade. O Padre Raia, ele veio falar que a gente deveria mudar o nosso tom, porque a hora que a gente começa a falar assim como eu estou falando, muitas pessoas já falam assim, já vem ele com política lá que, né? Mas aquela tua história, não sei quem que falou aí que se você não gosta de política, né, você vai ser dominado por quem gosta, né? Então, a política tem que
a gente tem que ser político, não tem jeito, né? Se você é um cristão, né, você não pode ver as coisas e não se conformar, e não se inconformar com o estado das coisas. Então, nesse sentido aí, é que entra os conflitos. Esse é a questão. A Elzi aí, beijão para a Elzi. A Elzi aí acompanhando também, temos aí o João Dentinho também, nosso companheiro aí do Fé Política, tem bastante gente acompanhando a nossa conversa aí, Vilmar, e tá muito boa, realmente, acho que é o que você diz, né, esses conflitos, eles estão existentes nas nossas comunidades, né, eles estão presentes na sociedade de uma forma geral, na nossa caminhada de igreja, né, se a gente busca lá, inclusive, lá no Ato dos Apóstolos, lá os nossos, a igreja primitiva, os apóstolos já viviam já tinha um conflito entre eles, a coisa não era muito, não sempre foi muito fácil, não, era assim como é a sociedade de uma forma geral, né? Se você fala, por exemplo, a gente fala sempre está metendo pau no capitalismo, né? Óbvio, né? Não tem como. Nós, claro. Nós somos de esquerda, não tem como, né? Não tem como a gente não ser. Só que as pessoas, você fala de ser de esquerda, parece que você tá xingando. A manipulação da mídia nesse ponto é tão grande, né? Que as pessoas tipo, dar uma palestra numa comunidade lá, e o Centrão, o que é? Eu voltei a falar, Centrão não é nada, né? Porque se você é de direita, tudo bem, você é empresário e tal. Se você é de esquerda, você é trabalhador e tal. Mas o centro é a pessoa que não tem, né, tá em cima do muro lá, não é nada, né? Agora, você vê, estamos no 1º de maio. O 1º de maio é sempre bom lembrar, né, que ele foi criado, né, pela Internacional, que é um movimento comunista, né? E aí muita gente fala assim, mas o comunismo não era... E a gente não sabe, muita gente não sabe nem a diferença de socialismo, comunismo, mas, e aí fala, o comunismo, ele era contra a igreja, né? Como é que você pode defender, né, um sistema social, né, que era fortemente contra a igreja? Só que a gente precisa entender tudo, por isso que é bom a pastoral operária, a gente tem as nossas discussões, né, no contexto, a gente precisa entrar no contexto. Na época, a gente sabe que a igreja é santa e pecadora, né? A maioria a igreja ela teve muito ligada com os reis, com os poderosos, né? Então, e muitas vezes, né, deixou lá o pobre a ver navios, vamos dizer assim. Na América Latina teve um pouco de diferença. Então, é importante a gente entender o contexto, porque da época, realmente, se Marx estivesse vivo hoje, eu não sei, né, o que ele pensaria, mas mudou. Hoje a igreja pensa muito mais nos pobres do que pensava lá na Idade Média, né? Então, ou no século XVIII, século XVII. Então, é importante a gente ver que teve o Papa, você falou do Papa Francisco, né? O Papa Francisco é um santo. Eu falei, Jesus Cristo, Papa Francisco e Frei Beto, mas é a nossa tríplice coroa aí das nossas ideias. Então, mas é importante a gente ver que aí o Frei Beto, de novo citando o Frei Beto, ele fala assim que há muitos mais muito mais o cristianismo, não dá para comparar, tá? Estou falando de evangelho com sistema social, mas tem muito mais similaridades entre o comunismo e o cristianismo do que sonha nessa van filosofia, ele fala, né? O que não é no cristianismo é o capitalismo, que vive em função da exploração humana, né? O capitalismo é basicamente a exploração do trabalho, né? E isso não combina com o cristianismo, tá? Você pode falar, podemos discutir várias coisas, mas o capitalismo não combina. É verdade. Mais pergunta aí? Sim, não, ficou sem, acho que tá boa a conversa, acho que é isso mesmo, né, essas diferenças e você cita bem, né, que a gente tem que sempre colocar no contexto histórico, né, em que as coisas se dão, né, tanto nossa trajetória enquanto caminhada de igreja, como também a trajetória da sociedade,
você tem que fazer o recorte histórico, né? A igreja ela é um sinal, como a gente diz na nossa caminhada, a igreja é um sinal do reino na sociedade e na história, né? Ou seja, ela tá na sociedade, as pessoas que estão na igreja estão na sociedade, né? Então não dá para separar, evidentemente, é verdade, uma coisa da outra. Eu acho que você cita muito bem essa necessidade da gente fazer esse recorte histórico para a gente compreender como é que as coisas elas se dão nesse processo, nessa caminhada, né? Eu acho que é fundamental isso. Eu tenho umas perguntas aqui, tem uma pergunta da Adna ela coloca, mas eu queria fazer primeiro, o Eric faz uma pergunta lá atrás, o Eric, ele pergunta aqui, por exemplo, como é que a gente vê, no caso da pandemia, né, a postura do prefeito Paulo Serra à frente dessa pandemia. Até complementaria, o Eric, eu acho que tem essa questão, né, da postura do prefeito Paulo Serra, mas a postura dos prefeitos e das administrações aqui do ABC frente à pandemia, né? Eu queria até também aproveitar e dizer que eu acho que há uma grande dificuldade nesse momento desses governos, seja no nível municipal, estadual, nacional, de entender qual a necessidade de que as pessoas estão tendo, né? Esses governos todos, eles são governos neoliberais, são governos que não caminham ao lado dos trabalhadores, ao lado principalmente daqueles que mais necessitam do apoio do Estado, né? Eu acho que é uma atitude muitas vezes arbitrária, porque ela procura não entender a realidade da comunidade, né, onde está o problema para que. E eu vejo que haveria uma necessidade maior, né, estou dizendo aqui no caso de Santo André, por exemplo, né, o governo aqui em Santo André, o governo Paulo Serra, né, houve um apelo no sentido de que o prefeito Paulo Serra criasse um comitê de crise que envolvesse a sociedade civil, sindicatos, igrejas, associações, né? Não houve uma resposta do governo com relação a isso. Aí o que a sociedade fez? Se reuniu e criou um comitê da sociedade civil, envolvendo essas entidades, associações, igrejas, sindicatos, ou seja, se o governo não atua, não faz o que deve fazer, a sociedade tem que tomar frente, né? Então, é um pouco assim que eu vejo. Eu não sei se o Gilmar também viu um pouco dessa forma aqui no ABC, a participação das administrações com relação à pandemia. Queria que o Gilmar também comentasse um pouco como é que ele vê isso em São Bernardo e aqui, como é que ele está vendo essa questão. Então, são duas coisas. Primeiro, a questão da pandemia, né, é preocupante. Então, alguns prefeitos eles acordaram que realmente, né, eu não acompanho muito aí a prefeitura de Santo André, eu acompanho mais aqui em São Bernardo. O nosso prefeito, o Orlando Morando, ele ficou adoentado com o coronavírus, ficou até na UTI, então ele sentiu na pele o problema, né? E tem aí feito alguma coisa positiva, tá? Mesmo assim, a gente vê que os índices do ABC são terríveis, hein? São terríveis, o número de infectados, de mortes. O que eu tenho a dizer, né, da minha experiência de visão, é que os CERESTES e as CISTES, né, as comissões de saúde das prefeituras, teve uma queda brutal com a entrada desses prefeitos neoliberais, né? A gente tinha um trabalho aqui, né, em São Bernardo mesmo, junto com o Sereste, junto com os sindicatos, né, na gestão anterior ao do Orlando Morando, com o Marinho, e a gente se reunia sempre, fizemos várias ações, estava junto lá, Sereste, Pastoral Operária, vários sindicatos, até a gente chamou de Frente contra a Violência no Trabalho, no nome da nossa frente, né? Reuniões com vários sindicatos, né? E quando entrou o Orlando Morando, a primeira coisa que ele fez foi acabar com essas reuniões. Até hoje vai ter nova eleição para prefeito, a gente não teve nenhuma reunião, né, que a gente fazia todo mês lá atrás, né? E então, se você perguntar para os participantes das CIS, né, são as comissões, né, de saúde das prefeituras, que está na pasta da saúde, né, do secretário de saúde, que é escolhido pelo prefeito, né, daí o prefeito, às vezes, teve acabou, né, falar português claro, né, tiraram os recursos, pararam praticamente de atuar.
né? Então, a minha crítica é forte nesse ponto, porque eu vivi isso daí, e eu percebi, porque eu conheço várias pessoas, né, que faziam parte dessas comissões, que sumiram, acabou, não tem mais, não conseguiram nem entregar uma, uma, uma proposta de reivindicações, não conseguiram nem fazer uma primeira reunião para entregar a proposta, então teve assim, uma queda brutal. Agora, é óbvio, né, que tanto o governador quanto as prefeituras, é, elas têm que ter uma preocupação redobrada, porque eles não são bobos, né? Eles sabem, eles não são que nem o presidente, né? Eles sabem que se não é uma catástrofe para o sistema de saúde da cidade, né? Pode ter os hospitais, não vai dar conta, né? Então, então eu tenho visto aí um trabalho, né? Que a gente, pelo menos até onde a gente acompanha, um trabalho sério. O Leandro Morano andou fazendo várias dedetizações aí na rua, algumas ações nesse sentido aí. Então, o pessoal está preocupado, óbvio, né? Agora, um trabalho que antes poderia estar sendo em conjunto com essas comissões aí, vendo a opinião do pessoal, fazendo trabalhos conjuntos, isso aí não tá acontecendo. Né? Está acontecendo só um trabalho lá de top-down, né? Lá de cima para baixo, né? E as pessoas não têm nem como reivindicar, nem como falar dos problemas, né? Então, eu vejo e não é só Santo André, tá? Eu estou falando do ABC em geral. Sim, sim. Tá? Eu acho que é de uma forma geral isso, né? Acho que, infelizmente, me parece que as questões que vêm sendo tomadas, elas estão no Brasil, elas estão muito aquém daquilo que nós, de fato, precisaríamos, né? É uma dificuldade tremenda essa questão do coronavírus e os governos nossos não estão atentando para essa questão. A Adna, inclusive, nos coloca aí uma pergunta nesse sentido. Você acha que a pandemia, né, do coronavírus, ela escancara, né, a inutilidade do capital na produção de riqueza? A gente até já falou um pouco, você já comentou um pouco sobre isso, né? E ela está perguntando se isso abre uma janela histórica, né? Eu acho que a pergunta da Adna é interessante, porque ela coloca justamente essa questão. Essa tragédia do coronavírus em termos mundiais, né? E a incidência nisso até no próprio sistema capitalista, modelo econômico, social capitalista, né? Se isso nos abre uma janela histórica para que a classe trabalhadora também possa, de alguma forma, agir, né, dentro das suas lutas, e como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso aí como preocupação. A Adna ela realmente escancara realmente. Está claro, né, que os empresários estão loucos para que os trabalhadores voltem ao trabalho, né? Então, o pessoal está muito preocupado, né? Realmente a força do trabalho está sendo mostrada, né, da importância do trabalho, que os empresários, né, o pessoal do capital não é nada sem os trabalhadores. Só que, ao mesmo tempo, isso é um fato. Só que, ao mesmo tempo, eu temo por essa retomada da economia, tá? Porque o que está parecendo que vai acontecer, isso é difícil de falar agora, né? É que, mais uma vez, a classe trabalhadora vai sofrer, né? Se a gente já tem hoje uma dificuldade com esses que a gente está falando aí com os empregos precários, com toda essa precarização do trabalho, a maioria do pessoal no trabalho informal, esses pseudo empreendedores e tudo isso daí, né? Então, de um lado, emprego formal sem direitos, né? Essa carteira verde e amarela é um absurdo, né? Então, ainda bem que, bom, pelo jeito, por enquanto está suspensa, mas a gente não sabe até onde vai isso daí. Então, essa retomada da economia, eu temo que novamente vai ficar na conta do trabalhador, tá? Vai faltar mais emprego, vai ter mais precarização, vai ter, né? Porque acaba histórico, isso é histórico, né? A gente vê desde lá de trás, né? Desde lá de trás, por isso que é bom conhecer a história, né? Se a gente pegar a primeira greve lá, vamos falar de 1917, né? Que foi a primeira grande greve geral no Brasil, onde a classe trabalhadora mostrou a sua força, né?
foi preciso, era uma época de guerra, né? E aí os empresários vendiam todos os produtos, 10 vezes mais o produto, para fora, para a Europa, né? E a população passando fome, uma inflação, né, absurda, e aí o pessoal falou assim, não, peraí, vamos parar. Aí quando pararam, aí que viram a força da classe trabalhadora, tá? Só que aí tem todo um, a gente precisaria outra live para falar sobre isso, mas o fato é, a classe trabalhadora, quando a classe trabalhadora estava chegando num ponto, aí vem lá ditadura militar, e aí a gente fica mais 20 anos aí sofrendo, não podendo fazer mais nada, né? E aí, a hora que a gente estava recuperando alguma coisa aí com os governos do PT, aí vem o golpe, né, na Dilma de novo, né? Pega. Quando termina o do Temer, que eu falo, agora a gente sai disso daí, vem o Bolsonaro. Quer dizer, de novo, né, é uma luta, a gente bate, e o poder econômico, né, a mídia, a grande mídia, nesse ponto, aí eu condeno bastante, porque ela foi responsável. Não adianta falar que não é responsável, não. A grande mídia foi responsável de ter colocado o Bolsonaro lá. Isso daí ninguém me tira, né? Eles preferiram pagar para ver o Bolsonaro, sabendo já o que vinha por aí, do que deixar o PT voltar ao poder. Né? Então, isso é uma. Tanto é que prenderam o Lula, né? E o cara que prendeu o Lula foi o ministro. Bom, tanto descaramento, né? Tanto descaramento que. Quando a gente vai discutir, voltando para a pergunta lá do Pedro atrás, quando a gente vai discutir isso aí dentro da paróquia, né? Não tem como não ter briga, porque, poxa, é tanta coisa, está tão na cara, né, que é impossível, né? E quando a gente vai discutir com essas pessoas, não tem argumentos, né? O PT roubou, não sei o que roubou. O argumento é sempre esse, né? Que roubou, que o Lula roubou, que não sei o quê, que é uma mentira. O Lula foi preso sem provas, a gente sabe disso. Intercept está aí. Né? Então, a gente sabe que realmente é desagradável usar sempre o mesmo termo, mas é verdade. A elite domina o país desde lá de trás, desde o descobrimento do Brasil. Né? Aí põe é sempre bom lembrar, sempre bom falar, né, que nós fomos o país, né, mais de 350, que teve mais, o último país a libertar, né, a escravidão, que não foi uma libertação, foi né, jogaram lá os negros no meio, né, não foi feito um processo, né, foi então até hoje a gente está pagando, né, por isso daí. Então o nosso país ele teve muitas derrotas, a classe trabalhadora, né? Então antigamente os escravos não recebiam nada, né? Então nunca lucraram tanto, né? E a gente está pagando isso até hoje, né? E continuam aí, né, no poder. É verdade. É uma herança histórica essa, né? É por isso que é essa luta tanto da pastoral operária como de todas as organizações da classe trabalhadora, é uma luta histórica que não cessa, né? Ela não para. Quando nós avançamos um pouco, a direita, a elite vem novamente, golpeia, e nos golpeia novamente, ou seja, são momentos históricos, né? Em que a direita ela se rearticula e ela, enfim, o capitalismo ele tem essa capacidade de se auto mudar de outras roupagens, né, como a gente já disse aqui, e vem como um rolo compressor para cima da classe trabalhadora, como vê agora, né, a partir desse movimento golpista, do impeachment, da prisão do Lula, da eleição de Bolsonaro. Não só no Brasil, a gente vê uma onda conservadora em todo o mundo, né? Também lembrando muitas vezes que realmente esses conflitos de igreja que ocorrem, né, que a gente citou aqui, eles também de alguma forma espelham mais um conflito propriamente de classe do que um conflito propriamente interno, enfim. Eu acho que há essas coisas elas estão muito interligadas, né? Essa hegemonia da classe dominante hoje ela é muito forte.
e é necessária uma rearticulação, uma reorganização da classe trabalhadora no sentido de fazer frente a essa onda absurda, essa onda avassaladora da direita que hoje oprime a classe trabalhadora, né, que hoje faz com que a situação seja uma situação tão difícil, né? Tem algumas outras questões aqui também. O Eric me pergunta aqui com relação aos testes, né? Aqui próprio também de Santo André, o Eric pergunta com relação a seu Paulo Serra. Eu vou responder, Eric, da seguinte forma: eu acredito que o que o prefeito Paulo Serra disse com relação aos testes é totalmente insatisfatório, né? No início do isolamento, se chegou a afirmar aí via consórcio intermunicipal do ABC a compra de 1 milhão de testes que até agora não chegaram, ninguém sabe, ninguém viu, não se falaram mais disso, né? Depois o prefeito Paulo Serra falou de um número inexpressível com relação à testagem, falou que ia começar a ser implementada, enfim, é totalmente insuficiente a medida com relação aos testes que está sendo adotada no Brasil, aqui no ABC, nitidamente, né? Isso contrário às orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que a principal ferramenta, são duas as principais ferramentas do combate à pandemia do coronavírus. Uma delas é o distanciamento social, porque ainda não existe uma vacina, não existe ainda uma medicação eficiente, eficaz contra o coronavírus, a Covid-19, e a outra ferramenta é a testagem, né? Ou seja, os testes. E a testagem é importante porque ela ajuda a delimitar, ela estabelece um mapeamento de como está indo o avanço, né, do contágio da Covid-19. Então, os países que tiveram mais êxito na questão do combate à Covid-19 foram os países que mais implementaram a testagem em massa da população. É exatamente o contrário que o Brasil tem feito até agora. O governo Bolsonaro, por exemplo, ele vem sabotando a cada dia a questão do distanciamento social, né, a cada dia um absurdo diferente com relação a isso, e tanto o governo Bolsonaro quanto os governos também municipais e estaduais não fizeram uma testagem satisfatória até agora, ou seja, o Brasil ainda não viu essa testagem em massa, o que facilitaria o mapeamento do contágio, como a pandemia ela vem se propagando no Brasil, e isso é uma irresponsabilidade de governo total, né? Eu espero sinceramente que o Brasil tenha condições de fazer um enfrentamento, que a gente consiga superar o mais rápido possível essa crise que se coloca hoje, né? Mas eu espero também que esses governos sejam responsabilizados pelo número de mortes que nós estamos vendo hoje, né? Eu acho que o Brasil está caminhando mal na questão do combate ao coronavírus, né? Eu concordo. Eu concordo com Sim. você, Marcelo. Eu ia acrescentar uma coisa. Por que o teste é importante, né? Porque se a pessoa apresentasse o sintoma, toda vez que fosse ter a doença, apresentasse o sintoma, né? Então, pelo sintoma, seria mais fácil você identificar. O problema é que muitas vezes as pessoas são assintomáticas, elas não têm o sintoma, né? Por isso que a importância do teste. Ele pode estar com a doença e está transmitindo e ele não sabe, né? E por isso que o teste é importante, por isso que você citou muito bem, os países aí que tiveram mais êxito foram aqueles que, primeiro, né? Se você pensar no mundo, o que teve um sucesso maior na questão do combate ao coronavírus foi a Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, só que a Nova Zelândia, ela, logo de cara, já fechou lá as fronteiras, né? Testes em massa, apresente sintoma ou não apresente sintoma, todo mundo em casa, e detalhe, né? Colocaram a polícia. Assim, uma ação legal que eles colocaram que se o cara saísse para fora, o vizinho ligaria para a polícia para avisar que o cara estava para fora, né? Eles tiveram um controle muito forte dessa questão do isolamento, né? Só que são outras situações, né? Não sei a realidade da Nova Zelândia, mas acredito que não tenha tanta favela, por exemplo, quanto tem aqui no Brasil, né? Então, o IDH, o Índice de desenvolvimento humano no Brasil, é um dos mais baixos do mundo, né? A gente que mora em São Bernardo, Santo André, tal, a gente não conhece a realidade do Brasil, né? Então, essa questão dos testes, por isso que é subnotificada, é importante porque
que nem eles estão falando aí de como é que você vai pensar em voltar se você nem sabe o que está acontecendo. Né? O número não é real, né? Já sabe que o número não é real, o número é muito maior do que isso. Né? Então, para você, por exemplo, fazer um mapeamento, que nesse ministro novo aí, ele só fala em mapeamento, mas ele está mais perdido do que segue em tiroteio. Para fazer um mapeamento, o pessoal até fala de fazer estatisticamente, né? Então, fazer um número de testes menor para você com estatística, só que você para você ter um número confiável em estatística, você também tem que ter um número mínimo para ter aquele dado confiável. Esse número mínimo não é nem em São Bernardo, não é nem em lugar do Brasil inteiro. É por isso que a gente tem essa. Então, se você tivesse um número maior de testes, você poderia mapear isso melhor e saber onde o bicho está pegando mais. Né? E, e outra coisa, né? A gente sabe como é que começou essa. Né? Como começou, a gente sabe. Pessoas ricas, né? Quem vai para a Europa não é qualquer um, que trouxeram o vírus para cá, e agora quem está morrendo mais, os índices, vamos dizer assim, são pessoas da periferia que não tem um sistema. Graças a Deus que nós temos um SUS, né? Se a gente pensar bem, com todas as deficiências, com todos os problemas que tem no SUS, que os problemas com o SUS foram criados. Né? Na verdade, aquela PEC da morte, tirando lá o dinheiro do. O SUS, se fosse, né, do jeito que a gente idealizaria o SUS, nós estaríamos muito mais bem preparados. Os médicos mesmo, mais médicos, que falta que está fazendo os médicos cubanos aqui no Brasil, né? Que falta, né? Que faz os médicos lá em Manaus, por exemplo, né? Então falta. Então, se a gente, graças a Deus, que tem o SUS, mas se o SUS tivesse melhores aparelhados, se tivéssemos mais vagas, se tivéssemos mais condições de trabalhar, obviamente, né? Porque aí o que acontece? Na periferia vai morrer mais gente, como está acontecendo nesses lugares mais pobres aí, estatisticamente está morrendo mais do que os lugares onde moram as pessoas que têm mais dinheiro, né? Então, o Pedro está falando que tem muitas dúvidas, alguns testes, o que pode ser pior que não ter. Não entendi a pergunta do Pedro aí. Eu Tem também não muitas. entendi muito bem. Eu não sei se ele está falando da dúvida quanto a alguns testes, que não sei se realmente é isso, né? Talvez seja que alguns testes ainda não. Eles falaram que comprariam alguns testes, mas que não são confiáveis. Né? Não sei. Também não entendi muito bem. Mas é como você falou, Gilmar. Acho que você foi muito feliz nessa explicação sua com relação aos testes, até porque muitas vezes as pessoas elas são assintomáticas. É importante você ter colocado isso, né? Porque sem isso a gente não sabe, né? Eu posso estar transmitindo por aí, enfim, eu acho que o teste é uma das principais ferramentas, não tem a menor dúvida com relação a isso, né? O Ailton também nos coloca aqui, Gilmar, né, ele está faltando a gente aprender com a história, né? A gente falou tanto da história aqui, né? A história da PO, a história da luta dos trabalhadores, de uma forma geral. Ele não basta avançar, nós temos que fazer o outro lado retroceder, né? De fato, Ailton, acho que o Ailton coloca uma questão importante. Acho que nós tivemos avanços nessa trajetória histórica, mas nós não conseguimos até hoje consolidar, acho que a hegemonia da classe trabalhadora, né, seja no campo econômico, social, político, né, daí os vários embates, ou seja, os retrocessos que a gente sofre, né, porque a direita acaba se reorganizando, o capital acaba se reorganizando, e no momento seguinte, novamente, a classe trabalhadora é golpeada, a classe trabalhadora é novamente oprimida, né? O Ailton tem razão quando ele nos coloca que falta consolidar essa hegemonia, né? No sentido de que a classe trabalhadora consiga superar não só os desafios que estão colocados adiante, mas que consigam consolidar mesmo a sua força, né, e a sua hegemonia, né? Eu concordo com você. Eu vou um pouco mais, né? Se a gente pensar bem, né? Você falou da direita consegue se articular, né? Tem razão. E você vê que a direita vota sempre a direita e a esquerda já é menor e mesmo e não consegue nem fazer uma reunião para fazer um churrasco. Então, mas o problema maior, né, no Ailton, lá,
que eu enxergo é justamente esse, né? Porque as pessoas, né? Porque se você pensar bem, né? Metade da população é, mais ou menos, vai, mulher, metade da população negro, muito mais pobres, né? E como é que a gente consegue, né, ter um congresso, um prefeito, uns vereadores, e no São Bernardo tem uma mulher, uma, né? O certo seria metade, né? Representando os trabalhadores, muito menos, né? Então a gente tem um povo que não tem uma representatividade. Aí você vai falar assim, mas poxa, quem colocou eles lá foram essas pessoas. É, foi, foi o pobre, foi o negro, foi a mulher, né, que colocou o Bolsonaro. Se todas as mulheres não tivessem votado no Bolsonaro, ele não teria sido eleito. Se todos os negros não votassem no Bolsonaro, ele não teria sido eleito. Se todos os pobres, muito menos. Então, a gente. Mas eu entendo que passa sempre pela conscientização, né? E é difícil, né? A conscientização. Estava falando para você a minha trajetória, né? De quando eu entrei lá na Pastoral Operária há 20 anos atrás, eu não tenho vergonha de confessar, eu era coxinha, né? Eu realmente, porque a gente é formado, né? A gente tem uma formação escolar, de mídia e tal, que é aquilo ali, né? Aí quando você começa a discutir com as pessoas, conversar, a entender, a entender a realidade da situação, mas isso demora, não é numa conversa, não é numa reunião, não é numa palestra, não é num comício. Isso daí tem que ser muito conversado, as pessoas têm que, elas têm que entender, não adianta você querer forçar, né? Então, a verdade é que o nosso problema, volto para aquilo que eu falei, o nosso problema maior é a consciência de classe. Realmente, acho que você tocou no ponto principal, né? Acho que é essa luta pela conscientização, né? E pela organização da classe trabalhadora é o nosso grande desafio histórico, né? Essa é a grande questão que se coloca, né? Seja no campo eleitoral, no campo das lutas da organização popular, movimento social, né? Eu acho que nós precisamos retomar essa necessidade de fazer esse trabalho de formação, fazer aquele trabalho de formiguinha, né, que retomar aquele trabalho que muitas vezes a igreja de base fazia, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, os movimentos de bairro, né, faziam daquele método do ver, julgar, agir, né, conhecer a realidade do povo, julgar a partir seja da palavra de Deus, para quem é de caminhada de fé, ou seja da conscientização política, ou social, ou sindical, e a questão da ação, né? Eu acho que falta a gente retomar essa luta junto à classe trabalhadora a partir da base, né? Eu acho que nós deixamos um pouco não, nós nos afastamos muito, infelizmente, nesse processo histórico, nós nos afastamos dessa organização de base, dessa luta pela conscientização das massas, né? E é algo que nós precisamos urgentemente retomar, né? Esse é o nosso grande desafio histórico. Gilmar, nós estamos aqui chegando ao teto da nossa conversa, que está muito boa. Eu acho que ela se desdobrou aqui em várias questões, né? Israel também não coloca que a mídia faz essa lavagem cerebral, né? Citando aí o Noam Chomsky, né? De fato, né, tantas questões que a gente foi colocando aqui, acho que a nossa conversa ela se desdobrou em várias frentes, né, tanto da pastoral como também da questão política, da questão social, econômica, da questão do coronavírus, né, que está colocada de forma aí mais urgente, mas queria muito agradecer, assim, Gilmar, a sua participação nessa conversa, né, como coordenador da Pastoral Operária, mas não só. Sua contribuição também como quem conhece aí a questão das necessidades dos trabalhadores, a partir da sua experiência também na saúde do trabalho, né? Sua experiência de vida, sua trajetória que você colocou aqui, né? A conversa foi tão boa que o tempo passou rápido, as perguntas foram chegando, a gente até ficou aquele gostinho de quero mais, né? Eu gostaria que você nos desse aí nos fizesse aí as suas considerações, né, sobre a conversa, né, e nos deixasse também aí
uma palavra sua aí, para nossa. Eu queria lembrar que a nossa conversa ela vai ficar depois no YouTube, né? Vou subir no YouTube. A gente vai estar depois disponibilizando. Eu coloquei novamente aí embaixo o e-mail da Pastoral Operária. Legal. Para as pessoas que quiserem entrar em contato, né, buscar aí a coordenação da Pastoral Operária, falar lá com o Gilmar, falar com a Toninha, falar com quem mais tiver, eu posso ajudar também, né, a gente também participa de algumas atividades da Pastoral Operária, também me considero da Pastoral, e assim, a gente vai, de alguma forma, contribuindo para divulgar esse trabalho importante da Pastoral Operária. Mas, Gilmar, muito obrigado. Então, eu queria que você desse as suas considerações aí para os nossos amigos que participaram dessa conversa e nessa live de hoje aí sobre o 1º de maio, nosso especial do 1º de maio. Legal, obrigado então pelo convite, Marcelo, estou à disposição sempre que quiser, a gente discutir, acabamos não falando da campanha do acidente de trabalho, que é uma coisa importante que a gente fala também da culpa da vítima, mas... Pode falar, Gilmar, pode colocar aí se quiser, falar um pouco disso. Que, assim, a gente tem uma campanha já de alguns anos, né, da Pastoral Operária da estadual, e a gente tem um estigma aí de sempre colocar que o acidente é culpa do próprio trabalhador, né? Que ele não seguiu os procedimentos, que não usou o EPI, né? Mas, na verdade, isso aí é uma tática, né, das empresas de tentar culpar o trabalhador para não pagar a indenização, para não reconhecer as suas falhas organizacionais, do ambiente de trabalho. Isso daí a gente tem trabalhado muito essa questão, porque virou um senso comum, né? O cara se machuca, também o cara é uma besta quadrada, também não sei o quê. Aí quando você vai analisar a situação, né? Você pode ver a própria mídia, né? Sempre lá, o cara morreu, estava usando todos os equipamentos, mas estava todos usando todos os equipamentos, como é que morreu, né? Então, inclusive naquele grupo lá do Facebook que você entrou agora, a gente, quando fica sabendo de um acidente, quando a gente fica sabendo de um acidente que a empresa quer colocar a culpa, a gente vai para cima, a gente já fez algumas ações nesse sentido aí, mas é uma coisa que a gente deveria pegar um outro horário. O que eu queria terminar aqui para falar, e a gente gosta de falar sempre, nós como Pastoral Operária faz parte da nossa pedagogia, né, é terminar com esperança. Tá? A gente fala dos problemas, mas no final a gente tem que ver a esperança. Né? Então, quando você vê, por exemplo, a luta, né, da Pastoral Operária, da classe trabalhadora, né, de todos esses anos, que continuam lutando, né, uma luta bonita, né, bonita. Eu adoro essa luta, né, eu me sinto orgulhoso de estar do lado de cá, de participar dessa luta. Né? E aí a gente vê, por exemplo, que nem experiências que nem o MST, o pessoal tem um preconceito com o MST, temos uma amiga, Cícera, que inclusive era coordenadora da Pastoral Operária na Diocese antes de mim, que estava fazendo uma experiência prática. Ela está morando já uns 2 anos já num acampamento lá em Valinhos. Né? A gente até visitei lá, a gente já fez... se você vai lá, você vê assim, a realidade pessoal. Olha, é uma coisa linda. Né? Então, e o que eles estão fazendo aí na distribuição de alimentos, né, para pessoal, eles transformaram, tem uma cachaça muito boa que eles fabricam, né, pararam de fabricar para fazer o álcool gel, né? Então são as experiências assim que a gente vê, a gente fala, pô, mas e a fábrica de cachaça, né? Por que eles também não estão fazendo isso, né? Quer dizer, o MST, uma Alambique lá em Santa Catarina, lá, consegue fazer, e aí seria um exemplo. E os grandes empresários que poderiam fazer isso, né? E a gente não vê essas mesmas iniciativas. Então, e essas iniciativas que nos dão esperança, né? O pessoal arrecadar nas paróquias, a minha paróquia mesmo, lá na Boa Viagem, para Alejandro, fez lá, o sindicato hoje lá teve recebendo lá no drive-thru, lá o pessoal recebendo alimento, no final de semana passada, minha paróquia pegou. Então, a gente vê essas ações das pessoas, tanto para as pessoas que arrecadam, que pegam, né, e levam, distribuem que mais precisam, como para aqueles que doam, né? Então a gente, nessa hora, a gente fala assim, poxa, né? A gente tem pessoa boa, tem um povo bom, né? Então essa esperança é que deixa a gente continuar na luta, de um dia a gente vai conseguir vencer essas dificuldades. E se a gente não conseguir vencer, a gente vai continuar na luta, porque o fato de lutar já é importante, né? Voltando lá para o Frei Beto, né? A utopia, né? A utopia a gente tem que enxergar lá, mas não é enxergar lá que é o objetivo, mas
a caminhada, né? O que a gente faz na caminhada é que nos torna fortes e unidos, e isso é muito legal e muito bonito. Legal, Muito Marcelo? bem, Gilmar. É isso. Nossa, eu acho que é essa esperança que a gente quer se nutrir, né? Dessa esperança da pastoral operária, dessa caminhada de lutas aí que a pastoral operária tanto assim, nos anima, né? Nos estimula, né? A caminhada também você citou aqui do MST, de tantos movimentos sociais, de tantas pastorais, caminhada aí da classe trabalhadora, né? E como se coloca a luta é importante, né, para fazer a gente caminhar. Queria então mais uma vez aqui, Gilmar, agradecer muito mesmo a sua participação, desejar aí que a pastoral operária continue, né, a sua caminhada de lutas e de conquistas, né, de esperança, né, trazendo esperança para o nosso povo trabalhador. E agradecer também a participação de todos os nossos amigos e amigas que aqui participaram conosco dessa conversa, deixando aqui as suas contribuições, as suas perguntas, né? Como eu disse, a gente vai depois colocar no YouTube, ela vai continuar, quem não pôde assistir, quiser assistir depois, né? Ou quem quiser pegar algum trecho, continuar, fazer alguns comentários também, né? Ela vai continuar no ar. Nós fazemos essa live toda semana, às sextas-feiras, às 19 horas. Nós estamos preparando para a próxima semana uma live sobre a questão da violência de gênero, e em especial a violência contra a mulher, né? Então nós vamos falar então da luta das mulheres, né, nesse momento, claro, na sua trajetória histórica também, mas nesse momento principalmente, né, a dificuldade com relação ao combate à pandemia do coronavírus, a Covid-19, e é o acentuado número de casos, né, que tem crescido, de violência doméstica, de violência de gênero, né? Então nós vamos tratar um pouco desse tema, que é um tema muito importante também para a gente fazer aí uma reflexão, para a gente sensibilizar, trazer para o debate e de que forma a gente pode fazer o enfrentamento com relação a isso. Então, mais uma vez, Gilmar, muito obrigado. Um grande abraço para você nesse 1º de maio de lutas e de conquistas aí, um bom final de semana também para você e a todos que participaram. Deixo aqui o meu abraço, por enquanto é um abraço virtual, mas logo menos espero que possamos todos nós estarmos reunidos novamente nessa caminhada. Um grande abraço, então, Gilmar, um grande abraço a todos. Vamos lá. Um abraço a todos também, todas.